Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos ler um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo 13. Do 13 ao 34. Lucas 24, 13 ao 34. Essa é uma história muito intrigante. A história que nós vamos ler é uma história muito intrigante. O pano de fundo dessa história, antes de eu efetuar a leitura, havia se terminado os dias da Páscoa, Jesus havia sido crucificado e havia passado 3 dias. As Marias haviam ido ao túmulo, como de costume, pela tradição, e quando chegaram lá, elas se surpreenderam, porque encontraram apenas as vestes, os lençóis ali, e não acharam o corpo, e de repente parecem 2 anjos em figura humana, e dizem aquelas mulheres que ele não estava mais ali, que ele havia ressuscitado. Elas saíram dali e foram ao encontro dos 11 apóstolos, agora são 11 porque Judas já havia morrido, estavam em 11, elas haviam declarado isso para eles, eles ficaram um tanto céticos no primeiro momento. Pedro tem a iniciativa de ir lá verificar, e de fato ele chega lá e encontra aquela cena como elas disseram, porém não viu ninguém, não viu os anjos que elas viram, e esse assunto rolou, essa informação rolou, e de repente 2 discípulos que não dos 11, 2 que não estavam entre os 11, eram seguidores de Jesus, eram pessoas que andavam próximas a Jesus. A Bíblia não declara qual o nível desses 2 discípulos, mas talvez eles fossem um daqueles 70, que Jesus teve a comissão dos 70, ele teve a comissão dos 12 e depois teve a comissão dos 70, talvez fosse daqueles. O fato é que eram seguidores de Jesus, eram 2 pessoas, não se sabe também se era 2 homens ou se era um casal, há essa possibilidade de ser um casal, que acompanharam todo o processo em Jerusalém, estavam ali quando Jesus foi crucificado, e agora eles saem de Jerusalém e eles vão a caminho de um vilarejo, 11 quilômetros de distância de Jerusalém, chamado Emaús. Provavelmente eles moravam nesse vilarejo, e esses 2 estão no caminho de retorno, e eles estão discutindo, falando o que tinha acontecido. O pano de fundo é esse. Agora eu vou ler o texto, para nós depois discorrermos sobre o texto. No verso 13 nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles.
Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém? Até aqui. Uma história que nos intriga até certo ponto. Porque como é que é isso? Como é que acontece? Como pode 2 discípulos que caminharam com Jesus, andaram com Jesus no tempo do ministério de Jesus, estiveram próximos a Jesus, testemunharam dos feitos de Jesus, agora nessa condição, após eles testemunharem também a morte de Jesus, eles novamente estão caminhando, e daí quem se aproxima é o próprio Cristo, mas eles não têm a capacidade de reconhecê-lo. Essa situação é intrigante, mas eu quero falar para vocês, e tem a ver com o título da nossa mensagem hoje: níveis de revelação. O título da nossa mensagem é níveis de revelação. E nós vamos voltar ao início do texto, só que agora nós vamos ler versículo a versículo, fazendo as devidas observações. Já fiz a introdução, já colocamos ali os fatos. Agora nós vimos ali no verso, vamos reler. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros. Aí diz o texto no verso 14: no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Irmãos, qual era o assunto dos 2? O assunto dos 2 era a tristeza da vida deles. O assunto dos 2 era a frustração que eles estavam ali vivendo. Eles estão falando
dialogando, colocando um para o outro, quem sabe, como pôde isso acontecer? Como fizeram isso com Jesus? Afinal de contas, Jesus, ele fez tanta coisa boa, tanta coisa positiva, como fizeram isso com ele? Que crueldade! Essa era a pauta. Talvez reclamando da ganância dos poderosos, talvez se queixando da frustração que eles estavam vivendo. Esse era o assunto, a morte deste Jesus que eles conheceram pessoalmente, que eles testemunharam feitos deste Jesus, acompanharam a história desse Jesus ali em loco. Este é o assunto. Mas notem que é um assunto posto no passado. É interessante observar que mais adiante o texto vai falar que eles já tinham acesso à informação do testemunho daquelas mulheres de que Jesus já havia ressuscitado, porém, não era este o assunto principal na boca deles. Eles já tinham recebido a informação da ressurreição de Cristo, mas eles estavam presos numa situação anterior, que era o nível de entendimento que eles tinham da pessoa de Cristo. Verso 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Sabe o que eu vejo aqui? O amor, a misericórdia e a graça de Deus em ação. Saiba que não foi você que escolheu ao Senhor, antes foi o Senhor que escolheu a você. Não dependeu inicialmente da tua livre vontade de ir ao encontro de Deus, é Deus que veio ao teu encontro. A Bíblia nos diz que Ele nos amou primeiro. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos amou primeiro. Eu vejo aqui nessa atitude de Jesus, algo tão doce, tão rico, tão cheio de vida. Porque certamente aqueles discípulos que estavam ali frustrados, abatidos, certamente na mente deles tudo tinha se acabado. Não havia mais esperança, não havia mais um olhar para frente, não havia mais futuro. Tudo estava acabado. E Jesus, Ele tem a iniciativa de se aproximar, de se achegar a esses discípulos. Eu quero dizer que Jesus continua tendo esse tipo de iniciativa ainda nos dias de hoje. Quantas vezes filhos, discípulos, entram numa conversa que lhe põe para baixo, entram numa rota que quem sabe era uma rota de desistência, e ele de uma maneira doce se aproxima, para evitar que o mal maior aconteça. Se Jesus não tivesse se chegado àqueles dois, com toda certeza aqueles dois teriam naufragado na fé, teriam se perdido, mas Jesus teve compaixão deles. Mas é interessante que o texto fala no verso seguinte, que os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo, de reconhecer a Jesus. O verso aqui, 16, esses olhos fechados, né? No original, no grego, é um verbo passivo, não é eles que fecharam seus próprios olhos, os olhos deles foram fechados, entenderam? Eles não estavam alcançando a revelação mais profunda, eles não estavam compreendendo nem a nova manifestação de Cristo, eles tinham o alcance da manifestação daquele Cristo que andou na terra, e eu poderia dizer assim, esse nível inicial da revelação de um Cristo histórico,
mas eles ainda não tinham alcançado a revelação do Cristo ressurreto. E faz toda a diferença. Muitos, olha gente, não são poucos, eu estou falando de muitos, que se dizem discípulos ou se apresentam, se identificam como discípulos de Jesus, andam na sua fé no nível de uma revelação de um Cristo histórico. Sabem quem é Jesus, sabem o que ele fez, sabem que ele tem poder, mas ainda não tiveram a maravilhosa experiência de ter os seus olhos abertos para o que representa um Cristo ressurreto. Essa experiência é nova, eles ainda não tinham tido. Eles estavam acompanhando Jesus por longo tempo, mas era de um nível limitado. E o texto mais à frente vai mostrar claramente essa limitação que eles estavam vivendo. O texto continua no verso 17. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Olha aqui o estado emocional em que eles estavam. Porque na prática eles vinham caminhando, os dois, falando. Chega um terceiro, encosta do lado, eles até nem se atentam muito bem quem é esse terceiro que estava ali, mas continuam falando. E aí é Jesus que está ali. Jesus chega então e diz assim: ei, o que vocês estão aí falando? Eles param e manifestam no semblante a dor da alma, a dor da frustração, a dor da decepção. Eles botaram para fora. E aí no verso seguinte: então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Por que ele faz essa afirmação? Porque o ato da crucificação era uma punição romana. E como os romanos eles queriam fazer as suas punições funcionarem como um exemplo para todo mundo, eles crucificavam as pessoas num lugar público, na beira da faixa da estrada principal de fluxo de acesso, de maneira que quem chega ou quem sai da cidade pudesse dar de cara com aquela cena daqueles malfeitores expostos ali na cruz. É uma mensagem dizendo: se você fizer a coisa errada, esse pode ser o seu destino. E o assunto que envolvia a pessoa de Jesus tinha tomado a cidade, porque Jesus tinha alcançado uma fama por conta dos milagres, por conta dos seus ensinos. Ele alcançou um reconhecimento na sociedade e de repente este tal Jesus que ficou tão famoso naquele contexto, ele agora é condenado. Ou seja, quer seja pela própria crucificação, a exposição na cruz, quer seja pelo assunto da cidade, é a mesma coisa que chegar e eu perguntar aqui para vocês: alguém aqui não sabe, só levante a mão quem não sabe o que é o coronavírus. Até os bebês de colo sabem. Porque o assunto está na boca de todo mundo, está espalhado para todos os lados. Está entendendo isso? O assunto da condenação de Jesus estava ali em Jerusalém, espalhado para todos os lados. E aqueles dois discípulos ali acharam estranho como é que esse indivíduo está saindo de Jerusalém e não sabe do que aconteceu ali. Põe indivíduo mal informado, né? Era o que passou na cabeça deles. Mas aí começa o denso dessa história. Que coisas? Perguntou Jesus.
As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era o que está escrito? Profeta, de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. E aí no verso 21, tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Olha aqui, tem uma série de coisas importantes nesse pequeno texto. Primeira coisa, eles fazem uma identificação de Jesus como um profeta. Isso me leva, ou nos leva, a um outro texto, quando Jesus está com os seus discípulos, lá no norte de Israel, aonde nós fizemos a leitura ali, envolvendo o Monte Hermon, lá nas nascentes do Rio Jordão, Jesus estava por lá com seus discípulos, e Jesus faz uma pergunta para os discípulos, e a pergunta foi: o que os homens dizem que eu sou? E a resposta dos discípulos: olha, os homens dizem que tu és um profeta, que tu é Elias, que tu é João Batista, que tu é um dos profetas menores, ou até mesmo Isaías. Ou seja, identificaram Jesus como um profeta. Um profeta em Israel tinha muito valor. Israel conhecia a importância dos seus profetas, principalmente depois de matá-los. Eles matavam, depois reconheciam que o cara realmente era de Deus, né? Fizeram isso com quase todos. Porém, o profeta tinha o seu prestígio, tinha o seu reconhecimento. Nós não estamos falando de uma pessoa não quista, estamos falando de alguém que era reconhecidamente um enviado de Deus e que é reconhecidamente usado por Deus com poder e autoridade. Mas Jesus pergunta aos discípulos, faz uma segunda pergunta. Primeiro, o que os homens dizem que eu sou? A resposta foi: tu és visto como um profeta dos nossos dias. E vocês, é a segunda pergunta, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro levanta a voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Opa! Mudou completamente. Uma coisa é dizer que Jesus é um profeta, ele seria mais um. E outra coisa é dizer que ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Este é um único, prometido por Deus desde o início da criação do mundo. Pedro reconhece que Jesus é este. Ele não é simplesmente um profeta, embora no seu ofício ministerial o Messias também é profeta, mas ele não é exclusivamente profeta. Quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus responde a Pedro e diz: Pedro, não foi carne e nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro significa pedra. E ele faz um trocadilho de palavras com o nome de Pedro. Jesus, tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Que pedra é esta? A revelação que Pedro acabou de ter, que o próprio Deus deu a ele, pelo seu Espírito. Sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. O que Jesus está manifestando aqui é algo muito poderoso. Ele está dizendo que para ser parte do edifício vivo, chamado igreja, eu não estou falando desse prédio, eu estou falando que Ele nos faz pessoalmente pedras vivas no edifício chamado igreja.
Para eu me tornar uma pedra viva, para você se tornar uma pedra viva, o que é fundamental que aconteça? Tenhamos a revelação de quem é esse Cristo. O chocante aqui é que aqueles discípulos, aqueles dois, quando questionados por Jesus, e eles não percebendo que era Jesus, eles identificam Jesus não como o Messias, mas como um profeta. Isso denuncia que o alcance de revelação dele sobre a pessoa de Cristo ainda estava limitado. E qual foi o ponto mais escancarado, ou mais escrachado, é na declaração seguinte, quando eles dizem: nós tínhamos esperança que ele fosse aquele que iria redimir Israel. Entendam que na expectativa messiânica, ou na expectativa da nação de Israel, é de que alguém pudesse tirar Israel da humilhação, da opressão, da vergonha que eles tinham, que já era histórica. Israel, em todo o tempo, eles estavam sempre debaixo da opressão de algum império. Naqueles dias, eles estavam debaixo da opressão do Império Romano, que era pesado. Eles queriam alguém que tirasse eles daquela opressão. Eles aguardavam um líder nacional, ou um líder nacionalista, um salvador da pátria, literalmente, que tirasse Israel da condição de nação subjugada e fizesse o inverso, se tornasse o grande império. A expectativa é fazer com que Israel se tornasse a nação cujas demais nações estariam debaixo do seu governo. Então, um grande líder que pudesse ter essa competência e essa habilidade. E naquele momento, aqueles discípulos certamente confusos, talvez naquela situação instável, mas como assim? A gente viu Jesus fazendo milagres, a gente viu Jesus fazendo coisas grandes, mas agora ele está morto. E sabe qual é o drama aqui? Todas as expectativas deles foram ralo abaixo. A esperança deles se terminou, porque Jesus morreu. O que é paradoxal nisso, o que é intrigante nisso, é nós, ao estudarmos as Escrituras, é perceber que Jesus havia avisado que isso ia acontecer. Jesus tinha falado em alto e bom tom a todos os discípulos. Ele disse: importa que o Filho do Homem seja traído, seja entregue nas mãos dos inimigos e que morra. E ele ainda disse: se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Jesus falou sobre isso. Até mesmo naquele momento anterior, quando Pedro teve aquela magnífica revelação dada por Deus, Jesus ali emenda o assunto já alertando que isso ia acontecer, que ele ia sofrer a morte. E aí Pedro diz assim: não, Senhor, não deixa isso acontecer contigo, né? Não permita que isso aconteça, eu estou aqui para lutar por ti. Aí Jesus, naquele mesmo instante, se volta para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás, não cogita das coisas de Deus, mas das coisas de homens. Que paradoxo, né? Uma baita revelação seguida de um tombo bem feio, de uma repreensão bem severa. Isso é coisa de gente, isso é coisa de seres humanos, isso é coisa nossa. O que eu quero apontar aqui
é que, na medida da decepção daqueles 2 discípulos, a tristeza, a apatia, a desistência, a frustração, eles voltando para casa, certamente para sua rotina, né? Tipo assim, vamos voltar ao que a gente fazia antes, porque o que nós esperávamos não aconteceu. Jesus morreu, não é Ele, não é Ele. Eu quero dizer que nos dias de hoje, muitas pessoas andam numa revelação de um Cristo histórico. E pessoas que andam na revelação de um Cristo histórico, elas constroem sonhos pessoais, elas constroem projetos pessoais, elas projetam expectativas próprias sobre este Jesus, que pode fazer qualquer coisa, e ficam equivocados na sua fé, achando que a caminhada com Deus tem a ver com nós termos necessidade, e nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer para Ele suprir nossas necessidades. Eu tenho um desejo e eu vou a esse Deus para Ele realizar o meu desejo. Esse é um nível de revelação bem pobre, bem pequeno, muito longe de ser a revelação plena, genuína e verdadeira, e que dá sentido à vida. Muitas pessoas, irmãos, eu vou falar para vocês que muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem seguidoras de Jesus, discípulos de Jesus, que muitas vezes estão arrolados no rol de membros de igrejas, estão limitados nesse ponto. E quando Deus não faz aquilo que elas querem, ou que elas esperam, elas se decepcionam com Deus, assim como aqueles 2 estavam decepcionados, estavam abatidos. E não são poucos os que, pelo fato de Deus não ter feito o que eles sonhavam ou queriam, acabam desistindo de seguir Jesus, acabam desistindo de caminhar na fé com Cristo. Por quê? Porque Jesus, ou esse Deus, não fez o que ela esperava. Algo maravilhoso vai acontecer na sequência desse texto. No verso 22, no verso 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos. Palavra pesada, né? Uma palavra forte. Jesus está aqui mexendo no fundo do coração deles. Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Jesus está se referindo aqui a mais de 50 profecias registradas no Antigo Testamento. Mais de 50 profecias que revelavam, as profecias apontavam para o sofrimento do Messias. O profeta Isaías mesmo vai fazer uma declaração de capítulos inteiro sobre o servo sofredor. Nós temos nos Salmos, Salmo inteiro falando da crucificação. Aquele texto, quando Jesus fala, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzindo significa, Deus meu, por que me desamparaste? Tem tanta gente que eu já ouvi falar sobre isso, dizendo que Deus abandonou Jesus ali na cruz. Não tem nada a ver com isso. Jesus está fazendo a citação de uns salmos.
E aquele salmo começa exatamente assim: Eli, Eli, lama sabachthani. E aquele salmo vai descrever a crucificação. Porém, o que o salmo aponta? Um cenário. Que cenário é esse? Os homens acusando ou falando aquele que estaria sendo crucificado ou sendo morto: se tu és Deus, desça daí. Qual é a situação? Jesus está na cruz, e o que os homens estão dizendo para ele ali? Se tu és Deus, desça daí. A mesma coisa que estava falando nos Salmos. Porém, nos Salmos está a declaração de que o Deus nunca desamparou o seu servo, nem naquela hora. Quando Jesus está ali na cruz e os acusadores estão ali, Jesus faz a citação do Salmo. Lembra o que está escrito? Lembra que lá está escrito que jamais eu seria desamparado. Eu estou aqui, mas eu não estou desamparado. É justamente o contrário do que muitos pregam. O Senhor Jesus, ele vem e confronta aqueles dois discípulos com esses textos. E ele fala mais: então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Qual é o material que Jesus usa para explicar? A palavra, as escrituras. Ele pega a Torá, os escritos de Moisés, e ele pega os profetas, para mostrar a história dele ali profetizada nas escrituras. Marquem isso, nas escrituras. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que quem seguiria viagem. Mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde. Eu vejo algo brilhante acontecendo aqui. Jesus, ele vem, ele se apresenta, ele fala, ele mostra na palavra, porém agora é um momento de decisão. Aqueles dois discípulos estão numa literal encruzilhada. O texto mais adiante vai falar que, ao ouvirem o que Jesus falava com eles a respeito das escrituras, o coração deles ardia. Uma outra expressão vai dizer queimava. Então eles estavam mexidos com aquela fala, com aquela conversa, eles estavam mexidos com a palavra de Deus agora trazida de uma forma nova na experiência deles. Mas Jesus foi até um ponto com eles. E agora é o seguinte: qual é a tua escolha? Jesus poderia simplesmente se despedir deles ali, eles chegarem para Jesus e: rapaz, foi muito bom te conhecer, essa nossa conversa foi legal demais, mas nós vamos para casa agora, tchau para ti, nós vamos seguir nossa vida. E Jesus certamente respeitaria essa atitude. É um momento em que o Senhor deixa na escolha do indivíduo. Se num primeiro momento ele vem ao nosso encontro entendendo a nossa limitação humana, chega num ponto, depois de ele nos dar os subsídios necessários suficientes, tem a hora da nossa posição, tem a hora que você precisa tomar uma atitude. Quantos crentes ouvem, mas na hora de tomar uma atitude, ficam de lado, não tomam a devida atitude. Aqueles dois tomaram a atitude corretíssima, eles chamaram Jesus
para vir para a casa deles, para estar junto com eles, porque aquilo que Jesus estava falando, ainda eles não tinham tido a revelação de quem era Jesus, mas tudo aquilo que eles estavam recebendo entrava como vida, tinha sentido, mexia com o interior deles, trazia entendimento, esclareciam as coisas. Vem para nossa casa esta tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, olha só, estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram nesse momento. Nesse momento ele desapareceu. Olha a cena, pensa comigo. Eles estão caminhando, chegam, vão para dentro de casa, algo está acontecendo dentro deles, é novo, mas é bom. E de repente Jesus está à mesa. Vocês sabem que o símbolo bíblico de comunhão, de intimidade, é o partir do pão na mesa. Esse é o símbolo bíblico de comunhão, de intimidade. Jesus faz isso. Ele parte o pão e ele abençoa o pão. Ele emite a brahá, como é dito em hebraico, a bênção do alimento. E quando Jesus faz isso, o bloqueio se vai. O fechar dos olhos, eles agora estão abertos. Para aí, só um pouquinho. É Ele, é Jesus. Eles mudaram o nível da revelação. Se até aqui eles tinham uma revelação parcial de Jesus, uma revelação limitada, muito humana, talvez muito materialista, agora não. Agora eles têm a revelação do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu a morte, do Cristo vencedor, do Cristo que é Deus vivo, Deus na terra. Essa revelação muda completamente o panorama, a expectativa de vida deles, o que eles então agora passam a compreender de Deus. E o texto finaliza dizendo assim: disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Eles testemunham de uma experiência que eles foram tendo na medida que foram ouvindo a palavra. E aqui eu quero falar algo sério para você, olhe para mim. É tremendo, é fenomenal quando o nosso contato com a palavra produz em nós essa emoção de ter o coração batendo mais forte, essa sensação de que tem algo queimando dentro da gente, um coração que está ardendo. Quem já teve essa experiência? Quem já teve? Não é lindo, não é tremendo, não é muito especial? Mas essa experiência, queridos, ela precisa estar atrelada à palavra, às Escrituras, à verdade de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo um tempo, nossa sociedade hoje é uma sociedade que se entregou ao sentimentalismo, às experiências sensíveis. O que vale é o sentir. Se a pessoa sentiu alguma coisa, isso tem peso de doutrina. Se ela sentiu algo, aquilo vale como decreto de Deus.
Ah, se eu sentir de Deus aqui que eu tenho que fazer uma loucura aqui, não, é Deus que me disse e eu vou fazer. Ouçam, eu sei de um pastor, de um líder, que sentiu de Deus, de demarcar territórios, espiritualmente, para a batalha espiritual, e aí ele foi nos pontos estratégicos da cidade, e urinou nesses lugares para demarcar território. Ele sentiu de Deus. E a justificativa foi: não, eu senti de Deus. A pessoa sente alguma coisa e isso tem peso de voz de Deus. Ah, porque agora eu tenho a unção do cachorro, aí eu fico uivando, estou na unção do cachorro. Senti de Deus. Nos últimos dias, esse modelo de evangelho tem crescido e infelizmente vai continuar crescendo, porque as pessoas se entregaram a sentimentos. E eu não estou aqui anulando a importância dos sentimentos. O texto fala de sentimentos, mas são sentimentos conectados à palavra, à voz de Deus, ao ensino de Deus. Que tremendo é você chorar, você se derramar, você sentir esse calor, esse fogo diante da palavra exposta, diante da verdade revelada, diante daquilo que está anunciado por Deus. Mas os dias de hoje, as pessoas estão sendo treinadas a viver por suas emoções. E aí quando chega num lugar onde quem prega a palavra usa desse expediente para fazer show, para fazer um espetáculo, para fazer algo, para deixar as pessoas cativas emocionalmente, irmãos, não é esse o caminho. É a palavra que precisa nos emocionar. É a palavra que precisa arrancar lágrimas dos nossos olhos. É a verdade eterna de Deus, e não subterfúgios pirotécnicos para que nos emocionemos. Eles declaram, quando ouvíamos a palavra, a explicação dela, aquilo queimou a gente. E quando convidamos Jesus para entrar na nossa casa, para adentrar no nosso secreto, para adentrar na nossa intimidade e na nossa comunhão, e então tivemos a revelação plena. Ele ressuscitou. E a resposta desses dois, uma vez que Jesus agora já se revelou e o propósito de Jesus se cumpriu, tanto que no momento que ele se revela e os discípulos veem, é Jesus. Jesus desaparece. Puf. Desaparece, porque agora ele está na condição do seu corpo glorificado, ele está ressurreto, ele não está mais limitado às questões da física. E é isso que nós vamos provar daqui a uns dias também, amém? Nós não vamos estar limitados às dimensões da física no nosso corpo glorificado também. Mas como eles respondem, finalizando. Verso 33. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Quantos quilômetros eles tinham caminhado? Quantos? 11. Quem aqui costuma caminhar 11 quilômetros numa tocada só? Quem aqui? Alguém? 11 quilômetros numa tacada só? Ninguém. Ninguém daqui, né? Aqueles dois já tinham caminhado 11. Certamente aquilo já era um horário mais tardio.
eles tomam uma atitude, eles levantam e voltam os 11 quilômetros. Sabe o que isso nos diz? Que quando a gente tem uma revelação de quem é esse Cristo, não tem mais cansaço, não tem mais problema, não tem mais outros projetos que nos roubem, que nos tire da perspectiva de nos tornar proclamador da grande mensagem: Jesus ressuscitou. Eles ficaram inquietos, eles não puderam, eles não coube na mente deles dizer assim, agora nós temos essa revelação, Jesus ressuscitou mesmo, ele venceu a morte. Nós já tínhamos a informação, mas agora nós temos a revelação. Tem muito crente que está vivendo da informação de quem é Jesus, mas ainda não teve a revelação de quem é Jesus. Porque quando se tem a revelação de quem é Jesus, irmãos, os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão, subirão com asas como águias. Quando se tem a revelação de Jesus, a urgência. Quando se tem a revelação de quem é Jesus, não tem mais outros projetos na frente, não tem projeto meu, pessoal, planos meus, sonhos meus. Eu fico doido quando um bandão de crente está vivendo para realizar seus sonhos. Não, Deus, Ele está para realizar meus sonhos. Eu quero dizer, Deus não está para realizar teus sonhos, não. Não caia nessa armadilha. Essa pregação tola de que Deus vai realizar todos os teus sonhos, isso não é o Evangelho de Jesus. Isso passa longe do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho da cruz. Quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E cruz é morte, morte para si mesmo. E como é que ficam os meus sonhos, pastor? Ora, se os sonhos que tem no seu coração foram os postos por Deus, para cumprir desígnios de Deus, propósitos eternos de Deus, então estes sonhos, fique tranquilo, no tempo e na forma de Deus vão acontecer. Mas se esses teus sonhos são coisas carnais, terrenas, para satisfazer tua vaidade, teu materialismo, para satisfazer teu ego, teu orgulho, desista. Não vai dar certo. Deus não vai fazer. Você está me entendendo? A agenda de Deus é a prioridade daquele que tem o Cristo revelado. Não há mais tempo a perder. Eles poderiam ter ido descansar, dormir, tiveram uma caminhada de 11 quilômetros, diziam para o outro, olha, amanhã a gente vai. Quando se tem essa revelação, nenhum segundo mais se quer perder. É voltar para Deus, é voltar para o propósito. O propósito daqueles 2 discípulos era em Jerusalém naquele momento, não estava em Emaús. É voltar para o propósito. Eu creio que Deus está falando hoje. Eu creio que o Espírito Santo está falando com muitos hoje. Que nível de revelação você tem tido desse Cristo? Tem sido uma revelação de um Cristo histórico? Ou você já tem tido a prova desse Cristo ressurreto, que faz queimar o coração?